Olá, Skiller, tudo bem com você? Como você tá? Bom, vamos para a nossa segunda parte, falando sobre o Tfisol, como fazemos as requisições com Ruby puro. E agora vamos para a parte do TDD. Agora a gente só vai utilizar o get. A intenção é que depois a gente comece também a mostrar com um post. Acho que é um bom tema. Mas eu não quero que os vídeos fiquem gigantescos, então vou tentar diminuir a quantidade de coisas que a gente faz num vídeo. Beleza? Se vocês se sentirem cômodos, deem uma força pra gente, adicione um comentário. Se não sentirem, se não tiverem à vontade, não quiserem, tá tudo ok também. Se puderem dar um joinha, tá tudo ok também. Se não, tá tudo certo também. E é isso, vamos pro que interessa, que é conteúdo. Então vamos lá. Aqui, beleza. Então vamos lá. A gente não vai utilizar o JSON, eu quero utilizar o Brasil API. Então, primeiro ponto aqui, estávamos usando o IRB, eu vou sair. Vou limpar aqui a minha tela. Vou usar um mkdir para criar uma pasta e vou chamar de External API Brasil. cd External API Brasil. E vou aqui dar um bundle init. Isso aqui é simplesmente para criar um Gemfile. Ele vai gerar um Gemfile, certo? Com isso, agora eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui, vou abrir o meu code ponto. É só para que vocês entendam, é importante demais vocês entenderem o que significa uma requisição. Ó, assim que eu dou um Enter, galera, o navegador ele tá fazendo a requisição, já aproveito e já faço o meu jabá, então olhem aqui o nosso curso, dia 15 começa nosso curso, e aqui temos vários tipos de conteúdo bem legal, então vocês vão aprender muito sobre sistema de computadores, dados e análise, engenharia de software, vão entender sobre algoritmos, os princípios universais dos algoritmos, vão entender o Scratch também, que eu quero que vocês entendam o básico ali de como pensar em desenvolvimento sem pensar em código primeiro. Então a gente vai utilizar o Scratch, que é bem interessante também. Vou mostrar para vocês a programação em Python, que eu julgo que é muito importante. Com Python Ruby, vocês vão entender essas duas linguagens em paralelo inicialmente. O foco ainda não está em Python e nem em Ruby. O foco vai ser totalmente em Ruby depois, posteriormente. Depois a gente vai para C. Vocês vão aprender a programar em C. Acho que é muito importante vocês terem um contato com C. Vamos entender melhor a manipulação com a memória, o entendimento do uso da memória RAM e como que a gente trabalha com isso no dia a dia também com C, como que vocês entendem as variáveis na memória RAM. A gente vai passar mais detalhadamente com algoritmos em C. Estrutura de dados também a gente vai trabalhar bastante. É bem interessante. Banco de dados, a gente vai passar pelos tipos de bancos de dados, quais os bancos de dados para cada tipo qual é o propósito, né? E qual a temática. E aí sim a gente trabalha com SQL. Vamos criar um portfólio também pessoal para cada um de vocês. Vocês vão entender o básico e depois vocês vão desenvolver um portfólio e vão publicar esse portfólio também. Vamos entender um pouco sobre segurança, o paradigma das linguagens de programação. Eu julgo que isso é bem interessante, bem importante também. Entender a orientação a objeto, entender o que é funcional, entender o paradigma lógico, que é de inteligência artificial, enfim, infinidade de paradigmas. Entender o básico sobre Git e Unix, entender sobre Ruby, e aí a gente vai para uma cadeia de muitas informações e muito conteúdo. Vamos entender o que é RAC, como que trabalha com RAC, vamos entender a metaprogramação, que eu acho que é bem legal também que você conheça, mesmo que não use bastante. E depois a gente vai para Ruby, e aí a gente vai entender, vamos desenvolver um gerenciador de tickets, que eu acho que é bem legal. Depois vocês vão entender mais a fundo o RAC também, a observabilidade, utilizando o Sentry, como que eu olho os logs em produção, como eu monitoro, e como que eu olho e tenho essa visibilidade também dos problemas que ocorrem em produção. Essa estrutura de dados não deveria estar aqui, depois a gente vai arrumar. Mas vão entender sobre Scrum, como trabalhar, como medir, como são as métricas, o que são as métricas. Depois vocês vão para um projeto real, que é um projeto de ONG. A gente vai escolher uma ONG e vocês vão desenvolver uma aplicação pequena para resolver um problema que seja muito importante para essa ONG. E aí a gente vai pensar nessas abordagens. Eu vou estar supervisionando vocês, o que é bem legal também da forma que vocês vão aprendendo e tudo mais. E vão participar de entrevistas técnicas de como vocês precisam
desenvolver, explicar, entregar os projetos, porque vocês vão desenvolver uma aplicação real mesmo para uma entrevista técnica. Então eu vou fazer um passo a passo com vocês, desde a solução para vocês resolverem, até a parte que vocês explicam todo o conteúdo técnico que vocês desenvolveram. Projeto final, a gente vai desenvolver uma feature na Hogp, algo que a Hogp tenha, seja um projeto interno ou externo, então com as estruturas da Hogp. Depois a candidatura de vagas e a gente vai auxiliar vocês nessas vagas, dizendo, isso é legal, isso não é legal. Enfim, é uma ajuda também nesse sentido. E depois é um offboarding, uma busca pelas vagas ali, e a gente vai fechando o nosso curso com essas abordagens. Beleza? Desculpa, fugimos do tema, mas era importante abordar isso. Vamos lá. Primeiro ponto, quando eu faço uma requisição, eu cliquei aqui, ele fez uma requisição, e ele está fazendo várias coisas aqui. O ponto é o seguinte, se eu clicar nesse curso aqui, ele já me diz várias informações. Logo, o Brasil API também me dá diversas informações. Ó, se eu coloco aqui o ID, ele já mudou e me retorna o valor. Se eu coloco aqui um outro ID, um 12, por exemplo, já me retorna banco, outro banco. Então, o que a gente quer fazer aqui é exatamente isso, só que agora com testes automatizados. Vamos lá, vou aceitar aqui, vou fechar aqui. Beleza. Então, como eu tenho aqui um Gemfile, eu preciso agora também criar uma pasta. Eu vou criar uma estrutura de pasta que contemple a lib. Isso aqui é uma estrutura de pastas para a gente trabalhar com código Ruby, certo? Ruby. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui. Eu preciso de algumas gems. Eu preciso da gem Typhus. Eu vou entrar aqui no Ruby Gems. Eu vou precisar... Essa aqui eu vou adicionar... Ó, esse gem file aqui... só para vocês entenderem a documentação, eu acho que isso é importante. Como que eu leio essa documentação dentro do Ruby Gems e para uso? Quando se trata de gem, a gente pode vir aqui copiar e colar dentro do gem file, certo? Esse daqui é quando eu quero instalar na minha máquina de forma global. Então eu consigo fazer aquele uso do IRB que nós fizemos no vídeo anterior e chamar, dar um require e chamar a biblioteca, porque ele já está no meu sistema, certo? Então beleza. Dito isso, eu preciso também da minha gem RSpec, porque eu preciso criar meus testes. Aqui. Peraí. Aqui. Beleza. E por enquanto, eu vou precisar da VCR também, mas eu não quero mostrar isso para vocês agora. Mas beleza, só para que vocês saibam, a gente vai utilizar o VCR também. Depois eu vou explicar. Eu acho que é mais fácil a gente focar aqui agora nisso. Talvez esse vídeo a gente precise fazer parte 1 e parte 2, mas vamos lá. Primeiro, eu venho aqui no terminal. Vou abrir um terminal aqui também, para eu não precisar ficar usando lá. Isso aqui, esse comando que eu vou usar, vocês não vão usar, beleza, gente? Só para vocês saberem. Use rstf 3.2.2. -v. Beleza, acho que vai funcionar. Beleza. Isso aqui é porque eu uso um Mac, então eu preciso fazer algumas coisas relacionadas a isso. Não se incomodem. Então, beleza. O primeiro ponto que eu preciso é inicializar o meu RSpec. Então, como que você lê, Rodolfo? Vamos lá, vamos ver na documentação. RSpec. Vamos clicar aqui no RSpec. Aqui tem documentação. Vou vir em documentação. E vamos ver aqui como utilizar. Ó. Normalmente tem uns get start ou documentation também, né? Aqui está um documentation. Não, pera aí que não é aqui não, perdão. Eu vou vir em homepage, se eu não me engano. É isso mesmo. Mas o que eu quero é um RSpec puro. Ó. Tem um RSpec Rails, mas eu quero o RSpec puro. RSpec... Beleza. Em código... Aqui, ó. Como que eu faço um setup? Vai sempre no GitHub, é sempre legal. O setup RSpec -init. Então vamos lá. RSpec -init.
ele vai gerar uma pasta uma pasta com o RSpec, porque a gente tem um spec helper, que aqui a gente tem várias informações que a gente vai... não vou passar isso agora, mas a gente consegue configurar o RSpec. A gente tem o ponto RSpec que a gente consegue também passar alguns parâmetros aqui, documentation e tal. E aqui ele tem um require que ele está chamando o spec helper, certo? Então, beleza. Fechou. Dito isso, a gente já tem aqui as duas gems que a gente precisa. E se vocês precisarem para debugar, eu julgo que é bem legal usar a Pry. O que é debugar? É para a gente testar o código ali, verificar se está legal. E ele é bem mais poderoso do que o debugger normal. Então eu venho aqui. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar um bundle install para instalar as dependências, certo? Então vamos lá, bundle install. Opa, peraí, bundle. Só posso fazer um bundle, tá? Mas eu posso fazer um bundle install também. Ó, ele vai lá, vai bater no RubyGems lá, vai pegar as bibliotecas e vão ser instaladas aqui essas dependências. Foram completas 3 gems files, dependencies, 13 gems agora instaladas. Beleza, fechou. Dito isso, vou dar uma limpada aqui. Agora a gente vai começar a fazer os nossos specs. Então, o primeiro ponto aqui que eu preciso fazer é o seguinte. Venho o spec, vou criar aqui uma pasta. Eu poderia criar uma pasta chamada Banks, beleza? Por exemplo, Banks. Eu vou colocar aqui uma pasta chamada... um arquivo, perdão, chamado Bank Spec. E isso, o underline spec, lembre-se que é para criação de testes, tá? Beleza. Então, beleza. Como que eu começo meus testes? Require. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar essas coisas aqui. Deixa eu diminuir o terminal. E vou dar um require. Só para vocês entenderem, o require ele vai pegar bibliotecas instaladas. Se eu der um require relative, é para eu buscar os conteúdos aqui das minhas pastas. Vocês vão ver um pouco desse uso aqui. Então, beleza. Aqui eu posso dar um require spec helper. E aqui eu vou dar um require... Não, eu ainda não vou chamar não. Beleza. Primeiro vamos esperar falhar. Então vamos lá, vamos começar. RSpec describe, eu vou descrever o que eu vou chamar. Eu vou precisar criar uma classe que eu vou chamar de bank. Então, olha aqui. Durante os testes eu estou desenvolvendo o design da minha classe. Então eu já dei um nome, já disse que vai ter um nome chamado bank. E aqui do meu spec também se chama bank, beleza? Então eu já dei o design, o nome da classe. Então normalmente eu já preciso saber o nome da classe que vai ser que a gente vai desenvolver, né? Que a gente vai criar. E o let é com a criação de uma variável. Então eu vou criar um let que vai se chamar bank response. E esse bank response vai ser um bank.new. Eu criando e inicializando esse objeto, né? Eu tenho uma classe que ele vai ter lá a requisição em si e eu vou dar um ponto new. Não vou passar nada por enquanto, certo? Então, eu quero criar um método chamado all. Por que que all? All é todos. Quando eu faço uma requisição aqui, ó, vou remover esse número aqui. Pô, eu tenho um array com vários bancos. Se eu tenho um array com vários bancos, então eu quero um método que dê essa nomenclatura, todos. Então vamos lá, para a gente criar um design legal. Bank, o banco, ponto, todos, certo? O nome do método, eu quero que chame todos. Então a gente tem que desenvolver em inglês. Então eu vou chamar esse nome de all, todos, certo? Deixa eu fechar aqui. Então, com isso, eu já tenho a nomenclatura do método que eu vou usar. E agora eu vou criar o teste em si. Então, isso deve retornar todos os bancos, all banks, certo? Does return all banks. Deve retornar, isso tem que retornar todos os bancos, certo? Então, beleza. Quais as expectativas que eu preciso? Primeiro ponto, gente. Eu preciso entender qual é a estrutura do payload. Eu olhando a documentação, ele me diz o seguinte. Tem o ISPB, que é uma string. Tem o name, que é uma string também. Tem o code, que é um. Tem o full name, que é uma string também.
Então, isso é uma estrutura de hash, certo? Então, um hash, ele tem uma chave-valor. Chave-valor. Chave, key, value. Chave-valor. Key, value. Key é chave, value é valor, certo? Então, eu quero identificar com RSpec, key, have key, se não me engano, acho que é isso. Have keys. Deixa eu olhar para a documentação aqui, ó. O have key, aqui, ó. Isso cria um customer matcher para os predicados como um has key. O uso dessa feature somente tem os estados do objeto, devem ser usados com have key e aqui. Ó, aqui ele já está falando, né? Ó, dado que ele tem uma key chamado A, ele espera que tenha essa key chamada A. Então isso é sucesso. E aqui, se aqui, essa aqui, a chave, tem um B, então ele falha, certo? Então, olhem para a estrutura aqui que a gente quer. Ó, eu acabei de explicar para vocês sobre esse matcher. E aqui, quais os valores que a gente espera? Um ISB, um name, um code, um full name, certo? Então vamos lá. Dado que eu tenho um bank response, que é a resposta, ó, aqui ó, a gente tem esse valor que ele iniciou e ele já fez a requisição. Com a requisição, eu vou chamar o método, que esse método, no final, ele deve fazer a requisição já, certo? De maneira transparente, né? Então, isso deve ser igual... tá. O que a gente pode fazer é o seguinte. Primeiro ponto. Quando eu tenho um array, vamos lá, vamos criar um array aqui. Eu vou abrir o IRB. Peraí, deixa eu pegar somente isso aqui. Beleza. Vou colocar aqui um array. Vou colar. Vou fechar o array. Só para que vocês entendam de forma visual. Então eu só vou dar uma nomenclatura a isso. E como que eu posso fazer? Banco igual e underline. Ele armazenou, quando eu coloco esse underline aqui, ele pega o último valor e insere dentro da variável. Então, banco, na posição 0, é exatamente o valor. Ó, você pode ver que nessa primeira aqui, que eu só chamei banco, ele é um array, ó, ele é uma lista, e ele poderia ter vários valores aqui. E quando eu coloco o 0, é a posição que é 1, que é essa posição aqui. Então, ele me retornou esse hash, certo? Dado que eu tenho esse hash, então eu preciso, de alguma maneira aqui no meu teste, na expectativa, a minha expectativa é que eu pegue o primeiro elemento. Eu poderia usar algo assim, poderia, mas eu também posso usar um ponto first. Ponto first. Ó. E é a mesma coisa. Ou poderia usar um ponto last, caso fosse interessante também, certo? Só para ficar mais clean de ser lido. Então, já que eu preciso testar se tem uma key no primeiro elemento, eu vou fazer uma requisição com todos e vou pegar o primeiro e vou fazer um to have key, e primeiro eu vou fazer um teste. E olhem aqui, ó, have key, ele tem uma chave, ele é um ISB que aqui ele não é ele não tá como uma string, e sim como um symbol. Isso pode dar muito problema. Se for um symbol, a gente precisa colocar dessa maneira, ISPB. Se for uma string, a gente precisa colocar dessa maneira, certo? Vamos testar aqui com string, porque é isso que vai vir. ISPB. Aí nós precisamos também do name, por exemplo. Nós precisamos também do código e do full name, certo? Dito isso, vou sair aqui e salvo. Agora eu vou executar o RSpec. Deu um erro. Qual o erro que deu? Ó, Initialized Constant Bank. Initialized constant é que não existe a classe bank.
E ele tem toda a razão, não existe. Primeiro ponto, preciso chamar essa classe. Vou dar um require relative. E aqui no require relative, eu tenho que sair. Esse ponto é que assim, olha aqui. Ó. Eu estou dentro da estrutura de pastas bank, certo? Então eu vou dar um ponto, sair dessa estrutura. Beleza. Ponto para sair de novo do spec. Então vamos lá. Ponto para sair do spec. Sair do spec, agora eu preciso acessar a lib, porque lá que vai estar a minha classe. Então lib, acessei a lib, aqui tu precisa ter um arquivo chamado bank.rb. Bank.rb, certo? Ele não existe ainda, então ele vai dizer que também não existe esse dado, mas pelo menos vai dizer que não pode carregar o arquivo. Agora o erro mudou, porque não pode carregar o arquivo. Então vamos lá. Bank.rb. Agora ele vai voltar a dar o initialize novamente. Beleza. Então vamos lá. Vou criar uma classe chamada bank. Vou dar um enter aqui. Agora a gente já tem a classe. Vamos rodar de novo. Perfeito. Ele disse para mim agora que eu não tenho. Não, indefinite method all. O método que a gente disse que existe, que é esse aqui, não existe. Beleza, vamos criar. Def all. Beleza. Então, com esse def all, o que a gente precisa agora? Vamos executar aqui. Peraí. Vou executar aqui. Beleza. Com isso, a gente precisa que indefinido método first. Por que ele é indefinido? Porque ele não retorna nada. Vamos tentar fazer passar aqui? Beleza. Spec. Nós fizemos passar, porque o ponto first, só para que vocês entendam, ele é um método que existe, vamos lá, na documentação do Ruby. Class array. Ruby. Aqui, ó, class Ruby. Vamos entrar aqui. O first, ele existe para a classe, ó. First existe para a classe array. Então, eu preciso que isso seja um array. Isso aqui é uma classe, tá, gente? Eu preciso que essa classe seja, esse objeto seja um array. Não é uma classe, é um objeto. Esse objeto seja uma classe array, um objeto array, que eu tenho o ponto first. Então, eu consigo utilizar o ponto first. Só que não existe. Aí eu teria que criar um USB, algo está errado, né? Não deveria ser isso. Porque o que eu quero fazer é uma requisição com os dados. Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeiro ponto, a gente pode criar uma constante, que é a URL que eles nos diz aqui. Ó. Então, vamos criar uma URL e ele diz que essa URL é o que a gente vai fazer a requisição, certo? Outro ponto, a gente pode passar os headers. O que é os headers? Lembra que eu havia falado que esse application aqui é um header que a gente precisa passar? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um hash. Ele me diz que é um content type. Então eu vou colocar aqui, entre aspas, o content type. E vou passar aqui. Aqui eu preciso fazer isso aqui. Ó. Beleza? Eu preciso juntar dessa maneira. Então aqui eu vou passar uma flecha, que é do hash, dizendo que o conteúdo vai ser esse application aqui. JSON. Opa. Beleza. Então, ok. Até aqui eu já tenho a minha URL e o meu header que eu peguei tudo da documentação da API. Beleza? Fechou. Agora, a gente precisa fazer a requisição propriamente dita. Eu vou criar um método privado. Por que é privado? Porque ele não pode ser chamado fora. Ninguém pode vir aqui e chamar, por exemplo, bank. Sei lá, new. Sei lá, algo assim. Ponto, sei lá, request. Não pode. A gente não vai permitir. Porque ele é privado. O pontual vai poder, porque a gente não colocou ele abaixo aqui, ó, como privado, ele é público, certo? Então, beleza. Então, eu vou criar agora um def request e eu vou esperar
que ele tenha uma URL e um método. Vocês vão entender por conta do método. Certo? Então, primeiro ponto, eu preciso chamar o tfalls, que eu vou chamar aqui, deixa eu entrar aqui, peraí. Ó, o tfalls, ele me diz aqui agora de uma outra forma, aí lendo a documentação mais abaixo, ó. A primeira interface do tfalls é compensar três classes request, response e hydra. O que a gente vai utilizar é o request, certo? É esse daqui, ó. Então ele vai falando a representação do HTTP, que é um objeto de resposta que representa um HTTP response. E o Rider gerencia fazendo um gerenciamento paralelo, né? Fazendo o gerenciamento paralelo dessas conexões HTTP. Só que no nosso caso aqui, eu vou querer fazer exatamente isso aqui, só que eu vou passar um request, vou abrir um ponto new, e aqui eu vou passar todas essas informações. Então, primeiro ponto, eu preciso passar a URL. Lembra da nossa URL? Aqui, ó, nessa nossa URL. Porém, eu quero usar essa URL aqui. E vocês vão entender já já por quê. Porque ela tá passando, vai ser recebida como parâmetro, certo? Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Então, aqui ele fala o método, qual é o método que você vai usar. Eu quero usar o método get, mas aqui eu não vou especificar diretamente. Eu vou usar esse valor aqui, ó. Certo? Dado isso, eu tenho que passar o meu header também. Então, o header, ó, ele fala aqui, ó, tá? Estou usando tudo que está sendo dito aqui. Então, vou usar o headers. Lembra que a gente tem o headers aqui em cima? Ó, headers aqui. Então, que é uma constante, tá? Constante é algo que não muda, algo que é imutável. Então, se é uma constante, vai estar aqui. Então, certo. Agora, beleza, Rodolfo. Você fez a requisição aí, só que eu não chamei a biblioteca aqui em cima. Eu preciso fazer um require dela. Require tfalls. Aqui. Beleza. Aqui ele já deveria fazer a requisição e funcionar. Vamos testar? Se vocês quiserem sempre testar, gente, é muito legal vocês usarem o IRB. Ó. Vamos lá. Fazer o IRB aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Opa, eu já está com erro. Escrevi algo errado, deixa eu ver. Não. O-E-U-S. Beleza. Muito bom, viu? É lógico, meus testes automatizados iriam pegar o erro, tá? Mas só para que vocês saibam. Beleza, então eu vou copiar aqui. Ó, copiei essas constantes. E vou testar aqui, ó, essa parte aqui. Aqui eu vou passar o URL, só vou alterar aqui para vocês entenderem. Aqui eu vou passar um get para a gente verificar se isso funciona. Indefinido local, claro, que aqui precisa ser um symbol. Aqui. Vamos rodar aqui. Ó, requisição feita, funcionou, certo? Então, beleza. Vou voltar aqui o código. Funcionou direitinho. Agora, a requisição a gente já sabe que funciona. O que a gente precisa fazer agora é buscar e executar para que os nossos testes passem da maneira correta. Como que eu faço isso? Lembra que a gente havia explicado sobre o JSON? Então, a requisição já está sendo feita. Então, eu preciso chamar o JSON aqui. E aqui, eu preciso fazer o seguinte. Primeiro, vou dar um bank request. E vou passar o método request. Olha aqui, ó. Esse método aqui. Eu preciso passar para esse método a URL e o método. Então, a URL é essa. Não vai mudar. Por que eu estou reutilizando isso? Porque lembra que eu havia falado dos recursos? Ó, aqui, ó. Isso é um recurso, ó. Post, comentários, álbum, fotos. E temos as rotas também. Então, post 1,
post ID com comentários. E isso, por exemplo, se eu consigo reaproveitar o URL, eu consigo depois passar o ID, passar uma carry string aqui e tudo mais. É muito mais fácil, certo? Beleza. Então aqui eu só passo um symbol, que é o método get, e aí esse método aqui vai entrar como um dos pontos get aqui. É só uma forma de eu reutilizar esse código. Agora eu preciso pegar esse resultado que eu havia mostrado para vocês no vídeo 1 e parsear. Parse bank request. Vamos ver se agora os nossos testes passam. Deu um erro. Peraí. No implicit conversation. Claro, perfeito. O que esse erro me diz? É o seguinte, lembra que eu havia explicado para vocês que quando a requisição é feita, a gente precisa dizer qual é o método que a gente está querendo retornar? Se vocês olharem aqui, a gente não retorna nenhum método. Lembra que a gente estava chamando ponto .body? Então vamos lá. Deixa eu só usar um pry aqui. Por isso que é importante a gente utilizar aqui. Vou colocar um banding pry aqui e vou rodar os testes. Beleza. Vamos tentar identificar aqui. O que esse bank request retorna? Olha isso aqui. Ele me retorna vários valores. Eu preciso retornar o body, porque isso é o resultado da requisição. Mas aqui ele já retornou errado. Vamos ver aqui o método que é o correto. E eu já sei até o porquê, mas é interessante a gente olhar pela documentação. Vamos lá. Eu estou usando esse formato aqui para a gente poder fazer requisição, certo? Então vamos olhar aqui, ele já me fala que a gente pode usar o options e tudo mais. Só que eu preciso executar o request run. Esse run aqui é importante para poder fazer requisição. Então por isso que é importante a gente dar uma lida na documentação antes, tentar entender ali o como está funcionando. Então vamos verificar aqui se eu consigo fazer um run. Vou dar um bank.run. Vou sair aqui. Vamos executar de novo. Vamos verificar que isso funciona. Aqui. Vamos verificar. Deu um erro aqui. Espera aí. Funcionou. Ponto body. Ponto body. Certo. Tá, claro. Eu estou tentando passear sem ser algum ponto body, claro. Então aqui eu boto o ponto body. E vou sair aqui de novo. Então, vou remover aqui a parte do Bunny Pry. Vamos executar de novo. Deveria passar os testes. E não passou. Deixa eu ver por quê. Indefinido body. Não, não é isso aqui não. Ué. Não foi. Peraí. Vamos tentar entender aqui, Bank.outdoor returning all banks. No method error. Indefinite. O ponto body deu erro. Estranho. Tá bom. Vamos testar. Não tem problema. A gente vem aqui. Opa. Vou sair aqui. Opa. Fiz errado aqui. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Vamos executar aqui os testes de novo. Beleza. Vamos entender aqui o que retornou aqui. Isso aqui. Request response body, será? Vamos olhar aqui. Request.response response.body. Tá. Beleza, Importante, né?
Aqui, ó, o response, então a gente tem que entrar dentro do método request e depois o response. E o nosso caso aqui, a gente já tem o nosso request e a gente vai entrar dentro do método response que tem o body. Vamos olhar o método response, ó, ele tem várias informações aqui. Peraí. Ele tem diversas informações aqui que a gente pode pegar. Uma dessas é o body, o response body aqui, ó. Certo? Então esse é o problema. Então a gente pode vir aqui. Posso fazer o seguinte. Aqui, ó. O que eu posso fazer? Banks igual a bank request.response ponto body. Então aqui eu já coloco para parsear essa informação, removo, já deveria funcionar. Deixa eu sair aqui. Passou. É isso. Não queria me prolongar mais, eu vou depois trazer o VCR. Acho que tá de bom tamanho assim para vocês entenderem mais ou menos. Esse tipo de teste tá errado, não tá funcional e a gente estava batendo toda hora na API. Isso tem alguns problemas. Existe alguns endpoints e uma boa API, ela pensa no rate limit. Então isso aqui é algo que vocês precisam saber. O que é rate limit? Então isso é o que vai ditar quantas vezes você vai poder fazer uma requisição. O número de chamadas a essa API. E a gente não pode ficar toda hora que executa os testes fazendo essa requisição, certo? Então, a gente precisa, normalmente, quando temos uma API, implementar o rate limit. Mas o foco nesse sentido é muito mais da gente poder trabalhar, de não executar os testes, ter certeza que os testes estão executando da forma correta e não quebrar a quantidade de acessos a uma API XYZ. Certo? Bom, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você puder deixar um comentário, eu agradeceria. Minha equipe agradeceria também. Se não puder, tá tudo certo, mas se puder deixar um comentário, um like, ok também. E é isso, gente. Temos aqui a descrição do curso, temos muito conteúdo também. O curso dia 15 inicia dia 15 de janeiro. Esse vídeo está sendo publicado antes, mas sigam-se à vontade para conhecer ou para ir no nosso canal também, existe muito conteúdo legal. E é isso. Beleza? Muito obrigado. Nos vemos. Até a próxima. Valeu. Feliz ano novo. Valeu.